Meus irmãos, vamos partilhar juntos o texto de Mateus capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia por gentileza. Mateus capítulo 17. Eu vou ler na Bíblia Viva. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e o seu irmão João para cima de um monte alto e solitário. Enquanto eles observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol e as roupas tornavam-se tão brancas que faziam doer a vista. De repente Moisés e Elias apareceram e falaram com eles. E Pedro disse: Senhor, é maravilhoso que nós possamos estar aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 abrigos, um para o Senhor, um para Moisés e o outro para Elias. Queridos, retornando às atividades do ano, voltando de férias, retomando a rotina, como é importante nós entendermos essa experiência dos discípulos e aquilo que Jesus quis ensiná-los, e isso também para as nossas vidas. Eu quero hoje falar justamente sobre essas duas perspectivas. Eu subo o monte para adorar e eu desço o monte para servir. Quando nós viemos para a igreja, quando nós estamos na igreja, ou quando nós estamos num grupo familiar, ou quando nós estamos na escola dominical, ou quando a gente está na presença dos irmãos, isso tem uma simbologia no texto que nós vamos aplicar essa noite, como se nós estivéssemos subindo ao monte. Toda vez que nós estamos em comunhão, toda vez que nós estamos na presença dos irmãos e na presença de Deus, com as pessoas certas, isso é bom para nós recarregarmos as nossas baterias. As férias de final do ano é um tempo de a gente fazer essa recarga, a gente descansa. Alguns podem viajar, outros não. A gente diminui a rotina de trabalho, de estudo, de uma série de coisas, porque nós precisamos fazer isso. O nosso corpo clama por isso. Mas espiritualmente, nós também precisamos de estarmos refrigerando, oxigenando a nossa vida com Deus. E aí entra a experiência de subirmos ao monte. Perceba que quando Jesus sobe ao monte, Jesus leva 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Se nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos, mas ele subiu apenas com aqueles 3, porque muitas vezes, irmãos, estar na igreja é estar na presença de um grupo mais seleto, é estarmos na presença das pessoas certas, é nós estarmos em comunhão, em convívio com aquelas pessoas que vão poder somar algo na minha experiência ou na minha vida espiritual. Quando nós estamos no nosso dia a dia, quando nós estamos na nossa rotina de trabalho, quando nós estamos na nossa rotina da semana, nós estamos na presença de muitas pessoas, mas essas pessoas necessariamente elas não vão me ajudar a me aproximar mais do Senhor. Então, quando nós precisamos recarregar as nossas forças espirituais, nós precisamos entender que isso é feito às vezes com poucas pessoas. Nós estamos com as pessoas certas, eu diria um pouco melhor. Quando você vai se encontrar com Deus, quando você vai se relacionar com Deus, quando você vai ter essa experiência na presença de Deus, é preciso estar com as pessoas certas. E aqui estavam Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas no alto do monte, e Jesus estava lá com eles. E eles estavam naquela experiência espiritual, eles estavam naquele culto maravilhoso, eles estavam passando por uma experiência única, individual, coletiva, mas marcante. Eles subiram ao monte com poucas pessoas, ou com as pessoas certas, e no alto daquele monte, irmãos, eles tiveram uma experiência muito significativa. Eles tiveram um lugar de sossego, porque o texto na minha tradução diz: levou para cima de um monte alto e solitário.
Solitário na ideia de estar sossegado, tranquilo. E Jesus tinha esse hábito. Jesus muitas vezes saía do meio da muvuca, da multidão, da maloca, da galera, e ele se retirava para o alto de um monte, para lá ele ficar mais tranquilo, mais compenetrado, mais concentrado, se encontrar com Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa agitação, a nossa rotina, o nosso dia a dia não nos permite uma presença de Deus com mais qualidade. Ou é difícil nós estarmos entrando na presença de Deus para usufruir da glória de Deus, de tudo aquilo que nós vamos ver aqui no texto, quando nós estamos na nossa rotina, no nosso dia a dia. As pessoas que nos rodeiam, a grande maioria delas nos afasta de Deus e não nos aproxima. Então é preciso estar com as pessoas certas, é preciso estar num lugar sossegado, tranquilo, e neste lugar, o texto diz que eles viram a glória do Senhor. Enquanto eles observavam aquele contexto, o aspecto de Cristo mudou, Jesus brilhou como a luz do sol, Moisés e Elias apareceram no verso 3, e aí eles tiveram uma experiência sobrenatural. Irmãos, é isso que nos falta muitas vezes na nossa vida espiritual, é esse aquém da nossa rotina, aquém do nosso dia a dia. Quantas vezes nós não percebemos a glória de Deus, a presença de Deus, quantas vezes nós não nos sentimos como Isaías lá no templo, quando ele viu a morte de Uzias, e ele então teve uma experiência sobrenatural, quando viu a glória de Deus, o templo se encheu de fumaça, ele viu os querubins, e Isaías ficou impactado. Qual foi a última vez que você ficou impactado com a presença de Deus? Qual foi, meus irmãos, a última vez que nós ficamos espremidos, que nós nos diminuímos, que nós nos sentimos apertados pela glória, pela presença e pela soberania de Deus? Nós estamos tão acostumados com a agitação, com o dia a dia, nós estamos tão acostumados com a nossa rotina, que nós não aprofundamos a nossa experiência com o Senhor. Isaías estava sensível, Isaías capítulo 6, sensível por quê? Porque o rei tinha morrido, e essa sensibilidade levou Isaías para o templo, e lá no templo ele estava, creio eu, chorando diante do Senhor. Lá no templo Isaías estava se derramando naquela tristeza, naquela amargura, ele se esvaziou um pouquinho da multidão, daquela rotina, e ele vai para um encontro pessoal com Deus no templo, e lá ele vê a glória de Deus. Lá Deus se manifesta a Isaías. Pedro, Tiago e João são levados para o alto do monte por Jesus, e nesse contexto de tranquilidade, de simplicidade, de calma, eles então manifestam, presenciam a glória de Deus. Querido irmão, irmã, você que está conosco nessa noite, qual foi a última vez que você foi impactado com a presença de Deus? Qual foi a última vez que você saiu cheio, revigorado, pujante da presença de Deus? Muitas vezes nós viemos para a igreja, saímos vazio, tão vazio quanto nós voltamos, ou quanto nós viemos. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas nós ficamos tão vazios quanto antes de nós lermos a Bíblia. Muitas vezes nós oramos, mas a oração não muda nada, nos preenche em nada. Nós precisamos, queridos, reavaliar até que ponto nós estamos subindo ao monte, no sentido de ter um encontro individual, pessoal, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no monte eles viram a manifestação da glória de Deus no versículo 2. Lá no monte eles tiveram uma experiência sobrenatural, lá no versículo número 3. Lá no monte eles tiveram um desejo de permanecer, no versículo 4. Pedro, quando teve essa experiência, viu Jesus brilhando, viu Moisés e Elias. Pedro ficou tão impactado que ele teve uma ideia brilhante. Ele disse assim: Senhor, está tão bom aqui, está tão gostoso esse culto, está tão maravilhoso, Deus está falando conosco, o Espírito está nos enchendo, eu estou tão impactado que eu quero ficar aqui para sempre. Vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos acampar aqui para sempre. Vamos fazer do alto do monte o nosso lugar eterno. Está tão gostoso aqui,
que eu não quero mais descer do alto desse monte. Meus irmãos, se nós tivéssemos mais experiências dessas com o Senhor, se nós viéssemos para a igreja com o coração aberto, viéssemos para a igreja com a vida aberta para Deus impactar a nós, a ponto de o pastor encerrar o culto e você dizer: não, pastor, continua, fecha a porta da igreja, vamos ficar aqui dentro, não vamos para casa, está tão gostoso aqui, o louvor está tão impactante que eu quero ficar aqui a semana inteira. Isso já foi algum momento, ideia da sua cabeça? Você já sentiu isso? De que quando acabar o culto você querer continuar na igreja? Ou você não vê a hora do culto acabar para você voltar para casa? Muitas vezes nós temos essas nuances. Não porque talvez o louvor desafinou, o louvor errou a nota, teve que parar e começar de novo. Não porque talvez a música não chegou muito bem. Não porque talvez o pastor não preparou o sermão, ele fez uma enrolada lá, fez uma piada, e não talvez por isso. Mas às vezes o nosso coração, irmãos, não está aberto, preparado para nós podermos nos encontrar com o Senhor. A minha pergunta de inquietação é: por que Jesus só levou os 3 e os outros 9 ficaram lá embaixo? Por que só aqueles 3? Por que só eles? Não sei, mas pense, se o seu coração estaria preparado ou apto para ser convidado por Jesus para subir ao monte, para ter aquela experiência. E isso nos leva a aplicar, irmãos, até que ponto eu venho desejoso para a igreja, eu vou desejoso para um grupo de oração, eu faço uma visita para uma família, eu procuro estar na presença das pessoas para ser impactado com a glória do Senhor. Nós podemos dizer que está tão bom o culto, a igreja, a semana, a nossa comunhão, que eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, esse é o meu lugar, eu vou morrer aqui. Às vezes nós não temos essa experiência, às vezes nós não temos esse sentimento. Muitas vezes nós não vemos a hora de acabar aquilo que nós estamos fazendo, para a gente poder voltar para casa. E aí, quando isso acontece, nós vamos voltar para casa vazios, nós vamos voltar para casa sem a presença e a glória de Deus. E sabe qual que é o perigo disso, meus irmãos? É o que os discípulos encontraram lá embaixo do monte. Você tem o desejo de permanecer na presença de Deus? Você tem o desejo de fazer uma tenda e acampar na presença dEle todos os dias? Devemos subir para adorar, devemos subir para nos fortalecer, devemos subir para nos reestabelecer espiritualmente. E o subir entendamos como estar na igreja, vir para o culto, participar das reuniões, estar em comunhão, porque é assim que eu vou estar me fortalecendo. O meu monte é quando eu estou na presença dos irmãos, o meu monte é quando eu tenho a experiência com o Senhor. Agora, queridos, existem 2 questões para a gente refletir aqui, no recarregar as nossas baterias. E aí eu quero fazer uma ilustração, dizendo que tem o crente celular e tem o crente carro com 2 R's, de automóvel. Como que funciona a recarga da bateria do automóvel? Segundo os historiadores ou os profissionais, o Mateus está aqui, se eu mentir ele vai me corrigir, a bateria do carro ela tem um equipamento chamado alternador, é isso? E é essa pecinha, esse equipamento chamado alternador, que faz com que quando o motor do carro está girando, funcionando, automaticamente é mandado uma carga ou é mandado para a bateria a energia que vai ficar armazenada, e ali então o carro sempre vai ter a energia necessária para quando ele precisar ser ligado de novo. E dessa forma o carro, você não precisa estacionar ele e ligar ele na tomada para carregar a bateria, a não ser que ela tenha arriado, morrido, e você tem que fazer uma chupeta para ela voltar a ressuscitar. Se ela está bem, se a bateria está normal, e se o carro funciona todos os dias, automaticamente a bateria é recarregada por essa pecinha chamada alternador. Agora, o celular não tem um alternador. O celular, quando você usa, ele só vai consumindo a bateria, e até a bateria acabar. E aí, para você recarregar a bateria, para não ficar sem o WhatsApp, o Facebook, e o Instagram, e o Orkut, não, o Orkut já morreu, né? E o Twitch, você precisa colocar o celular aonde? Na tomada. E aí o celular tem que ficar na tomada, você não pode ficar usando o celular
ou não deveria usar o celular enquanto ele está na tomada, porque isso é perigoso, você pode tomar um choque, você pode morrer se você usar o celular dessa maneira. Mas a gente não consegue ficar sem usar o celular enquanto ele está carregando a bateria. Então nós corremos o risco de tomar um choque, mas ele está lá carregando, porque o celular não tem o alternador. E aí, com essa ilustração, nós vemos os dois tipos de crente: é o crente carro, que tem o alternador, e que nessa ilustração é o Espírito Santo, que quando você está no dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, nas suas funções, o Espírito Santo está ali trabalhando, e ele vai recarregando, ele vai te dando força, ele vai te capacitando, e aí você sempre vai ter uma carga de reserva. Aí você vem para a igreja no domingo para dar uma fortalecida, para dar uma melhorada. Você vai para um grupo de oração, você vai para a escola bíblica, você vai na reunião das mulheres, enfim, tudo isso vai complementar. Mas o dia a dia, o Espírito, a presença de Deus, a Bíblia e a oração estão te carregando e recarregando as suas baterias. E aí quando você precisa, você bate a chave e você funciona espiritualmente. Agora, o crente celular, ele não tem o alternador, e aí ele consome e tem que vir para recarregar. E é essa pessoa que durante toda a semana fica longe de Deus e vem na igreja no domingo, ou na quarta, ou na sexta, com aquele pensamento: eu vou na igreja para recarregar as minhas baterias. Não está totalmente errado, irmãos, essa ideia. Quiçá os irmãos, as pessoas, os homens, as mulheres viessem pelo menos uma vez por semana na igreja para recarregar as baterias. Glória a Deus se acontecesse isso. Mas às vezes nem isso nós fazemos. Às vezes nem dessa maneira nós agimos. A nossa bateria termina e aí nós ficamos várias semanas offline porque eu não tenho carga espiritual. Em qual das duas modalidades nós nos enquadramos? De qual das duas maneiras nós nos relacionamos com Deus? É um relacionamento contínuo para que a minha vida espiritual seja continuamente ativa, pujante, ou eu consumo durante toda a semana aquilo que eu consegui no fim de semana, e aí eu preciso no outro fim de semana voltar para a igreja para recarregar de novo? Nós precisamos entender que é importante estarmos todos os dias na presença de Deus. O que os discípulos encontraram lá embaixo do monte? Por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? Porque se estar na igreja é muito bom, se estar aqui é muito maravilhoso, se nós temos essa experiência é show de bola, amém, isso é muito bom. A ponto de às vezes nós queremos ficar na igreja, morar na igreja e só estar aqui. Mas veja o que o texto diz, a partir do versículo número 9. Quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, a tua ideia de fazer as tendas é até legal e interessante, mas não vai ficar legal, não é isso que eu quero para você. Eu não quero que vocês fiquem aqui no monte, eu não quero que vocês acampem aqui. Aqui está bom, aqui está maravilhoso, Deus está trabalhando, mas o lugar de vocês não é permanentemente aqui. Então eles desceram do monte, e lá no verso 14, quando acabaram de descer o monte, olha só, queridos, o que eles encontraram lá embaixo: uma imensa multidão estava esperando por eles. Veio um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele é um doente mental. Ele está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe o meu filho e os seus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Queridos, quais discípulos que não puderam curar este jovem? Aqueles 3 que subiram no monte, ou aqueles 9 que ficaram embaixo? Os 9 que ficaram embaixo. Por isso, queridos, que nós não podemos nos dar o desfrute de não subir ao monte. É por isso que nós não podemos nos acomodar e não estarmos na presença de Deus e não buscarmos a glória de Deus, porque quando nós vamos precisar exercer
exercer a nossa vida espiritual, ou a nossa autoridade, ou o nosso ministério, você vai bater a chave e não vai pegar, porque você está descarregado. O que eles encontraram embaixo do monte, ou embaixo, não do monte, mas na planície? Uma multidão aflita. Verso 14: a multidão estava esperando por eles. Irmãos, é bom vir na igreja, é bom nós estarmos aqui, é maravilhoso estarmos juntos, mas o que de fato nos espera é o que está daquela porta para fora. É lá que nós vamos ter que exercer a nossa autoridade espiritual. É lá que nós vamos ter que viver a nossa vida espiritual. É lá que nós vamos ter que demonstrar a nossa dependência de Deus. Ser crente dentro da igreja é muito bom, é gostoso, maravilhoso. A gente vê a glória de Deus, a gente vê manifestações sobrenaturais, a gente sente a presença de Deus. Mas e quando nós saímos daquela porta para fora? É lá que está a nossa luta, é lá que está o nosso desafio. Uma multidão aflita. Esse pai estava sofrendo por causa desse filho, oprimido. Ele levou para os discípulos, mas aqueles que não estavam espiritualmente conectados, ou não estavam espiritualmente fortalecidos, não puderam fazer nada. Eu trouxe para os seus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Eles não puderam curá-lo. Será que era só Jesus que fazia milagre? Será que era só Pedro, Tiago e João que faziam milagre? Será que hoje é só o pastor, os diáconos, os presbíteros que fazem milagres, sinais, prodígios? É só uma liderança instituída que pode orar pelas pessoas? É só quem tem título que pode orar pelas pessoas? Não, meus irmãos, cada um de nós tem que exercer esse papel espiritual. E por que às vezes nós não fazemos? Porque nós estamos com a nossa bateria descarregada. Eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quantas vezes nós passamos pelas pessoas, quantas vezes nós estamos com pessoas que partilham com nós as suas dores, partilham conosco os seus sofrimentos, partilham conosco a sua luta, a sua aflição, e nós apenas dizemos: Deus te abençoe, eu vou orar por você lá na igreja, eu vou pedir para o meu pastor orar pela sua vida. Nós, irmãos, não tomamos a iniciativa de dizer: vem cá, mão na cabeça e ora por essa pessoa. Isso não é uma atribuição só pastoral ou só da liderança instituída. Isso é algo que todos nós podemos fazer. Mas para isso é preciso primeiro ter subido ao monte, ter estado na presença de Deus, fortalecido as suas forças espirituais, carregado as suas baterias para poder exercer essa autoridade. Jesus respondeu: ó gente sem fé e teimosa. O que tem embaixo do monte? Falta de fé e teimosia. Ó gente sem fé e teimosa, até quando eu terei que suportar vocês? Tragam aqui o rapaz. Então Jesus repreendeu o demônio que estava no menino, e ele o deixou, e a partir daquele momento o menino ficou bom. Depois disso, os discípulos em particular perguntaram a Jesus: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Senhor, o que faltou para nós? O que está errado conosco? E aí Jesus vai dizer para eles o que estava errado com eles. Verso 20: por causa da fé pequena de vocês. E no finalzinho do verso número 21: enquanto vocês não tiverem orado e feito jejum. Talvez, simplificando, a resposta de Jesus para os discípulos foi: vocês não puderam ajudar esse jovem, porque vocês não subiram ao monte conosco. Se vocês tivessem subido ao monte, vocês teriam orado, ele teria ficado curado e as coisas teriam se resolvido. Mas como vocês não subiram,
como vocês estão com pequena fé, como vocês não estão com uma vida de consagração, vocês não estão orando, vocês não estão jejuando, vocês não têm autoridade para exercer esse poder. Portanto, queridos, embaixo do monte existe a necessidade de consagração. Aqueles que estão embaixo precisam entender que é preciso subir para se consagrar. Aqueles que estão falhos na vida espiritual com Deus, é preciso entender que precisam retomar a sua vida espiritual. Aqueles que não estão vindo para a igreja, é preciso entender que é preciso vir para a igreja. Aqueles que não estão em comunhão com o corpo de Cristo, precisam entender que precisam estar em comunhão com o corpo de Cristo. Porque enquanto nós ficamos lá na planície, e para o nosso contexto, a planície é da porta para fora, ou a ausência da comunhão com Deus, ou a ausência da leitura, da oração e da consagração, nós não vamos poder ajudar as pessoas que estão aqui. E é por isso que talvez, queridos, nós transferimos para a liderança da igreja, para os pastores, para os diáconos, enfim, para aqueles que nós achamos que são mais capacitados, essa tarefa que todos nós deveríamos fazer. Embaixo no monte, na planície, havia uma multidão aflita, havia uma opressão, havia cobrança das pessoas. Quantas vezes as pessoas cobram de nós uma postura espiritual, talvez não direta, mas uma cobrança velada, e nós nos omitimos, nós fracassamos, nós não damos uma resposta. Na planície havia falta de fé, havia teimosia. Lá na planície havia necessidade de consagração. Portanto, queridos, nós subimos ao monte para adorar e nos fortalecer, mas nós descemos o monte para exercer o nosso ministério. É lá na comunidade, é no nosso dia a dia, é na nossa semana que nós temos que demonstrar a nossa vida com o Senhor. Estar na igreja é bom, é excelente, maravilhoso, é show de bola. Mas a nossa vida espiritual não pode se resumir a apenas estar na igreja. Porque aqui na igreja, nós não vamos poder exercer tudo aquilo que nós temos que fazer como cristãos. Êxodo capítulo 19. Veja a experiência de Moisés. Capítulo 19 do Êxodo. Nós vemos essa mesma realidade de Jesus e os discípulos. Versículo 3: Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Pedro, Tiago e João subiram ao monte, tiveram uma experiência com Deus na presença de Jesus. Versículo número 8, versículo 9: o Senhor disse a Moisés: falarei com você no meio de uma grossa nuvem. Os discípulos viram a glória de Deus lá no monte. Moisés via a glória de Deus na nuvem. O povo escutará a minha voz e acreditará sempre em você. Onde é que estava o povo, meus irmãos? Lá na planície. O povo não tinha subido ao monte. Eles iriam escutar apenas a voz de Deus. Desça e prepare o povo para a minha visita. Moisés, desce, prepara o coração daquele povo que está lá embaixo. Tome providências para purificar os israelitas. Hoje e amanhã eles estavam em pecado. Lá na planície as pessoas vivem no pecado. Lá na planície as pessoas relaxam na sua santidade. Lá na planície, da porta para fora da igreja, as pessoas negligenciam uma vida de santidade. Jesus disse: vocês não puderam por causa da falta de jejum e oração. E é lá na planície que nós muitas vezes pisamos, escorregamos, damos uma deslizada. E isso, irmãos, vai trazendo consequências espirituais. Versículo 12: marque com cuidado limites em volta do monte e avise o povo. Diga a todos: cuidado para não subirem no monte. Deus disse a Moisés: não permita que aqueles que estão em pecado subam ao monte. Talvez os 9 discípulos que não foram convidados por Jesus não estavam no seu auge espiritual, e Judas não subiu ao monte.
E Judas traiu a Jesus, e Judas não se converteu. Então nós podemos entender que estar na planície pode significar pecado na nossa vida. Prepare os limites, avise o povo, cuidado para não subir ao monte, nem pisarem na linha dos limites que marquei. Quem fizer isso vai morrer. Então perceba, irmãos, as duas realidades. Moisés no alto do monte, glória de Deus, presença de Deus, a bênção de Deus. O povo lá embaixo, em pecado, em rebeldia, fizeram o bezerro de ouro, começaram a clamar a outros deuses. Você consegue ver a diferença de realidades do alto do monte e da planície? Continuando no versículo 19, verso número 18. Verso 16, perdão. Quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Estouraram trovões e relâmpagos, e uma grossa nuvem cobriu o monte. Pedro, Tiago e João lá no monte ouviram a voz de Deus numa manifestação, o monte tremeu, eles ficaram impactados. Verso 18, saía fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido lá no meio de labaredas de fogo, subia fumaça como se tivessem feito uma grande fornalha, um terremoto sacudiu o monte. A experiência de Moisés, muito similar à experiência de Pedro, Tiago e João, no alto do monte. Verso 19, Moisés falava com Deus, e Deus respondia por meio de trovões. O Senhor ficou no topo do monte, e mandou Moisés subir até lá de novo. Moisés, vem para cá, sobe no monte. Verso número 22, vá lá embaixo, agora avise o povo, para não passar do limite para me ver. Mesmo os sacerdotes que estão acostumados a se apresentar a mim, precisam de preparo especial. Versículo número 24, desça lá e diga ao povo e aos sacerdotes que não passem dos limites e não subam o monte. Você suba aqui de novo e traga Arão junto. Verso 25, Moisés foi e disse tudo ao povo e tornou a subir no monte de novo. Capítulo número 24 de Êxodo, versículo 15 a 17, assim Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte, a glória de Deus ficou sobre o monte Sinai, a nuvem ficou cobrindo o monte 6 dias, o Senhor chamou Moisés, verso 18, Moisés atendeu o chamado no meio da nuvem, no topo do monte, e lá ficou 40 dias e 40 noites, e aí eu termino com o capítulo 32, verso número 7 e verso número 8, e o Senhor disse a Moisés, vá lá embaixo, depois dos 40 dias, pois o seu povo, o povo que você tirou do Egito, está corrompido, saia depressa do caminho que eu havia traçado para ele, pois veja, fizeram um bezerro fundido, e lhes prestaram culto, ofereceram sacrifícios a ele. Uma realidade em cima do monte, presença de Deus, glória de Deus, manifestação sobrenatural, lá em cima do monte, na planície, ou lá embaixo, o povo rebelde, o povo em pecado, o povo com falta de consagração. Em cima do monte, uma realidade, planície, outra realidade. E aí, meus irmãos, a grande questão para a gente refletir é justamente sobre isso. Aonde eu tenho estado mais tempo? Na presença de Deus ou na planície? Aonde eu tenho estado? Na presença de Deus ou na planície? Eu tenho buscado a presença dEle, glória dEle, soberania, experiência, impacto, algo sobrenatural, algo que possa mover o meu coração, e como Pedro, eu quero ficar aqui, vou fazer tenda e vou morar aqui para sempre. Porque se nós nos acostumamos a ficar lá na planície, ou no nosso contexto, da porta para fora da comunhão de Deus, da igreja dos irmãos, nós vamos acabar fazendo bezerros de ouro, vamos nos prostrar diante deles. Por isso, queridos, é importante virmos para a igreja, subirmos ao monte, temos essa experiência sobrenatural, mas é lá fora
que Deus vai nos usar. E para Deus nos usar lá fora, é preciso ter tido essa experiência, porque senão lá fora nós vamos ser mais um rebelde, mais um desobediente, mais um que precisa da glória de Deus na nossa vida. De que forma, meus irmãos, nós vamos nesse ano nos relacionar com o Senhor? De que maneira nós vamos conduzir a nossa vida espiritual? Muitas vezes é cômodo, é confortável, muitas vezes nós cedemos à rotina, cedemos à pressão, cedemos a muitas coisas para ficarmos na planície. Muitas coisas nos atraem na planície. Muitas coisas nos prendem na planície. Muitas coisas nos impedem de subir o monte. Mas tanto na experiência de Moisés quanto na experiência de Pedro, Tiago e João, nós vemos que a planície é um lugar não para nós nos acostumarmos, não para nós fazermos morada, não para nós estabelecermos ali a nossa tranquilidade, o nosso prazer, a nossa alegria. A planície é o lugar onde nós temos que demonstrar o nosso poder espiritual, a nossa vida com Deus, as nossas ações como verdadeiros discípulos. Nós precisamos ter esse entendimento de que eu preciso estar na presença de Deus, fortalecer a minha vida espiritual, recarregar as minhas baterias, me encontrar com o Senhor, me encher da glória dEle, me fortalecer. Mas eu não posso querer fazer isso ou ficar só nisso. A minha vida espiritual não se resume a só vir para a igreja, a só estar num grupo de comunhão, a só estar nesse aspecto. Eu preciso lá fora ministrar aquela multidão que está aflita, aquela multidão que está perdida, aquela multidão que está carente. Durante essa canção, peça para Deus usar a sua vida como um farol, como uma flecha. Peça para Deus dar a você esse entendimento, essa disposição, dizendo: Deus, eu preciso me fortalecer na tua presença. Deus, eu não vou relaxar na minha vida espiritual. Eu vou me manter conectado. O meu alternador espiritual vai estar sempre ativo, para que as minhas forças espirituais nunca desfaleçam. Porque eu sei que é no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, que eu vou precisar dessa glória, da presença, da autoridade para poder abençoar os meus. Fale isso com Deus agora. Se propõe a ter. Se propõe a ter a experiência de Pedro, Tiago e João. Ser impactado com a glória de Deus. Mas não guarde isso só para você. Não fique com isso só para você. Tem gente que está precisando dessa mesma glória de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E você é um instrumento. Desça do monte. Vá para a planície. Mas para abençoar aquelas vidas, para abençoar aquela multidão, para você poder ser um canal de